Isso aí, pessoal, dando sequência para nossa aula. Já finalizando essa parte de formação territorial do Brasil, nós finalizamos o último bloco falando sobre as fronteiras, né? Nós havíamos citado 5 tipos de fronteiras, seria a de interação transfronteiriça, melhor dizendo, né? Que é a margem, a zona tampão, frentes, capilar e sinapse. Então vamos lá ver como que é cada uma. Margem. A margem é um tipo de interação de pouco contrato entre os países, né? Exceto do tipo familiar ou para modestas trocas comerciais. Ou seja, existe uma interação, não significa que é inexistente, mas é pouca, tá? Principalmente perto da última lá, que seria a sinapse, né? Olha só que interessante, as relações são mais fortes com a estrutura nacional de cada país do que entre si. Então, nessa zona de margem, mesmo que exista ali um núcleo próximo à fronteira, esse núcleo tem mais interação com o país do que com o país vizinho, né? Por vários motivos. Mas, principalmente, a ausência de infraestrutura conectando os principais núcleos de povoamento é uma característica desses modelos, né? Então, pode acontecer de haver ali a fronteira do país, né? O outro país está ali à vista, porém pode existir um rio sem uma ponte, um rio que não seja fácil de transpor por navegação, uma montanha, a ausência de estradas mesmo, que faça com que esse contato não seja forte, né? E faça com que esse local tenha mais relação com a parte mais interna do país, tá? Algo que é muito comum, tá? Isso pode ocorrer tanto por questões de infraestrutura, mas sim, por estrutura, obviamente, mas pode ser uma questão histórica, né, de pouca relação, porque não se construiu ali historicamente algo que levasse à conexão. Tá? Então isso aí seria um margem. Zona tampão, essa aí é muito interessante. Zona tampão se aplica às zonas estratégicas em que o Estado Central restringe ou interdita o acesso à faixa e às zonas de fronteira, criando parques naturais, nacionais, né, áreas protegidas ou as chamadas terras indígenas. Há também o caso de áreas militares, simplesmente, né? Então, como que seria isso? Zona tampão é uma espécie é uma forma de fechar aquela fronteira, né? Com algo que não seja uma ocupação de povoamento, seja um outro tipo de proteção a essa fronteira, né? De estabelecimento dessa fronteira. Então, olha só que legal essa revisitação. Ali tem o zona núcleo, né? Que seria bom, vamos dizer assim, essa zona núcleo serviria se fosse um país totalmente cercado por zona tampão, né? Então o V seria a zona núcleo, a parte, né, o T, que é esse verde menos escuro que a zona núcleo, seria uma zona de amortização, ou buffer, como se diz muito na cartografia, se diz muito em projetos de... É um raio, né? Seria o raio. E depois a zona de transição, né? Então ali os assentamentos humanos, enfim, aqui está mostrando algo que acontece muito entre países em conflito, né? Então você tem dois países em conflito, existe uma zona ali tampão, que seria uma zona sem contato, uma zona militarizada, para que assim, olha, não pode haver ocupação nessa área, por segurança, mas também por estabelecer essas fronteiras, né? Algo que grande parte ali da faixa de Gaza, por exemplo, da Palestina, era uma zona tampão estabelecida para evitar contatos tão próximos assim entre Israel e Palestina. Algo que já foi desfeito devido à abertura do conflito e a invasão de Israel sobre a faixa de Gaza e Cisjordânia. Mas essa zona tampão é muito característico dessas áreas, né? Países que também têm certos conflitos, tensionamentos, como as Coreias, a Índia e Paquistão, enfim. No Brasil nós também temos essas zonas tampão,
zonas tampões, muito principalmente ali na Amazônia, áreas que não têm povoamento e que existem estratégias para poder manter aquela área tampada, como se fosse assim, né? Frentes de povoamento, o que que seria isso, né? No caso das interações fronteiriças, a frente também designa outros tipos de dinâmicas espaciais, como a frente cultural e a frente indígena ou frente militar. Isso daqui seria quando ocorre algum tipo de. Se estabelece não espontaneamente a ocupação de uma área, né? Então, por exemplo, áreas em que, em vez de ser uma zona tampão, como reservas, se estabelece ali algum tipo de núcleo de povoamento para poder estabelecer as margens, né? Isso acontece também muito nas zonas tampão, quando precisa de ocupação, né? Então, em algumas regiões da, da calha norte, que nós chamamos, nós vamos ver também o arco norte, ou para o exército seria a calha norte, há uma mistura de ações militares em áreas indígenas para assegurar as fronteiras. Então, uma mistura, né, desse tipo de frente, de interações transfronteiriças, mas que ela pode ser criada em vez de ser uma questão mais espontânea. Tá? Capilar. Pode ocorrer somente a nível local, como no caso das feiras, né, que seria um exemplo qualquer de interação, integração fronteiriça espontânea, ou pode ocorrer também por meio de trocas difusas entre vizinhos com limitadas redes de comunicação, ou resulta de zonas de integração espontânea, nos quais o Estado intervém pouco, principalmente não investindo na construção de infraestrutura e articulação transfronteiriça. Então seria um local que há uma interação, porém não foi de forma espontânea. Então, diferente das frentes, a capilar é espontânea. Tá? Portanto, geralmente se torna mais conectado do que a frente de povoamento, uma vez que, por ser, vamos dizer assim, entre as forçado, não tem tanta interação. E finalmente, a sinapse, que seria o local com mais integração, né? Refere-se à presença de alto grau de troca entre as populações transfronteiriças, apoiado pelos estados contíguos, né? As cidades gêmeas mais dinâmicas podem ser caracterizadas de acordo com esse modelo. Então aqui tem até uma foto, uma imagem da Ponte da Amizade, que fica entre o Brasil, Paraná e o Paraguai, juntando as cidades gêmeas, que são Foz do Iguaçu, com Cidade do Oeste, né? É uma região conhecida como Sinapse, pela forte integração que existe, tá? Principalmente, bom, são trocas espontâneas, como digo, né? Mas muito ligado a comércio, né? Então, muitas pessoas que atravessam a fronteira para fazer compras retornam ao Brasil diariamente. Então, torna ali essa parte muito conectada, né? Inclusive, não só de forma instrumental, mas até mesmo turística, né? Tem muito turismo nessa parte aí de Foz do Iguaçu, que envolve a passagem para o Paraguai para fazer compras. Deixa eu me retirar aqui para a gente ver a questão da faixa da fronteira. O que seria a faixa da fronteira? Esse mapa em verde mostra essa faixa de fronteira. Como vocês podem ver, é uma área que quase que seja um buffer, né, da fronteira em toda a extensão de fronteira terrestre do Brasil. Tá? O que é a faixa da fronteira? A delimitação legal de área a partir do limite internacional. 150 quilômetros a partir do limite internacional. Isso no Brasil corresponde a 27% do território nacional. É muita área, né? É muita área que é uma faixa de fronteira. A primeira vez que aparece esse apontamento sobre faixa de fronteira foi na Lei de Terras de 1850. Teve a primeira menção, pois com a terra, né, com essa lei de terras, definia que o acesso à terra pela compra, né, essa é a lei de terras, né, mas essa compra não poderia ocorrer numa área de 10 léguas do limite internacional, o que dá 66 quilômetros, ou seja, aumentou essa faixa de fronteira, mas que não permitia a compra de terra justamente por estratégia nacional. Atualmente, estrangeiros não podem comprar terra dentro
da faixa de fronteira, apenas com autorização espacial. Isso aí implica, né, em muitas coisas. Se vocês pensarem bem, a, essa faixa de fronteira passando ali em estados onde o agronegócio é muito forte e muitos estrangeiros, né, há muito capital estrangeiro na compra de terras para investimento, né, do agronegócio nesse local. Isso gera bastante, né, restrições, né, para isso. A largura da faixa pode ser menor em algumas regiões, principalmente ali no Rio Grande do Sul, né? Quando uma parte de um município está na faixa da fronteira, todo o seu território será considerado parte da faixa. Então, uma vez que um pedaço do município é fronteira, todo o município se torna fronteira. No norte, os municípios são maiores, por isso a faixa é mais larga. Tá? Observação: Roraima, então se você for ver ali, ó, Roraima está completamente inserido nessa faixa. Então é um estado, e não só o único, né? Mas pensando bem aqui, o Acre também, não sei se por escala aqui, né? Mas aparentemente está também totalmente uma faixa de fronteira. Isso implica muitas coisas, né? Muitas, como eu ia dizer, construção mesmo, transformação do espaço depende muito dessa questão, né? E agora, para a gente analisar cada parte do Brasil, né, a gente vai começar aí pelo Arco Norte, ou também conhecido Arco Indígena. Nós podemos ver os tipos de fronteira que existem entre cada país. Então, nós temos ali a margem, temos partes de margem, são áreas, né, como a gente já viu lá, extremamente sem conexões entre os países. Há muita zona tampão, né, olha lá, o verde claro e escuro. Uhum. Temos zonas capilares também, principalmente ali no Acre e em Rondônia. E sinapse, que eu estou vendo aqui, não tem nenhum. Né? Isso mostra bastante uma realidade da Amazônia, que, como eu coloquei aqui nas características, locais onde há mais obstáculos físicos, mais reservas e menos população. Obstáculo físico se destaca não só a floresta amazônica, mas os rios, né, que possuem entre um e outro, mas também as serras que existem também dividindo esses países, principalmente em relação à Venezuela. Poucas cidades gêmeas e muitas zonas tampão. Isso aí são as características principais do Arco Norte, ou também conhecido Arco Indígena. A gente pode ver ali as frentes também, né? Nós temos frentes do tipo A, B e C. As frentes A são as militares, a B indígena e a C pioneira. Pioneira, nesse caso, seria de povoamento, tá? Mostra, né, que tem muitas dessas zonas aí tentando mesmo provocar essa perpetuação dessas fronteiras, né? Principalmente ali no Acre, né, que foi um território inserido no país mais tardiamente, e a perpetuação desse território enquanto Brasil necessita muito dessas estratégias, né? Também nós temos aqui o Arco Central. Tem poucos obstáculos físicos, né? São áreas mais planas, mais fáceis de transpor, né? Locais mais difíceis de serem controlados, principalmente pela grande propensão a atividades criminosas. Atividades econômicas também são importantes lá, visto o agronegócio, porém é o arco mais violento devido a conflitos de terras, narcotráfico, enfim. É uma área já mais violenta independentemente da fronteira, né? Mas a fronteira acaba servindo também como fuga de muitos criminosos. Não possui zonas tampão, né? Uma faixa de frente e poucas sinapses, perfeitamente, né? Apesar de existir, principalmente ali no Mato Grosso do Sul, como nós podemos ver. Mas grande parte é capilar ou frentes. E finalmente a gente chega no Arco Sul. Como nós podemos ver, é a região mais integrada em termos de integração transfronteiriça, né, no caso. Arco Sul, onde há mais cidades gêmeas em sinapse e regiões mais controladas pela Polícia Federal. Né? O grande fluxo de interação possibilita certa proteção dos territórios.
Por que isso? Quanto mais ocupado, mais vigiado. É mais fácil vigiar uma fronteira ocupada do que não ocupada. Claro que isso depende de muitos fatores, mas mesmo porque quando ela é muito ocupada, há muita transição de pessoas e você não consegue saber o que cada uma ali traz, qual que é o perfil de cada pessoa. Mas ao mesmo tempo, há possibilidade de controle. Em áreas em que são muito isoladas, que não há sequer a presença do exército, terras indígenas, enfim, lá no local, esse controle, né, tem que ser feito de forma indireta. Então, por isso que é mais complicado vigiar áreas menos povoadas. Né? Muitas sinapses, então a gente pode ver ali sinapses, várias cidades gêmeas desse local. Nós temos aí dois tipos de sinapse, né? Tanto a A quanto a B, a A espontânea, B promovida. Nós não temos nenhuma frente, temos, né, tudo que não é capilar, tudo que não é sinapse vai ser capilar, é somente específico uma pequena área de zona tampão, ali entre o Paraná e a Argentina. Muito provavelmente, aqui no mapa nós não temos essa condição de afirmar isso, mas muito provavelmente na foz na região de Itaipu, onde vai ter um parque, né, nacional nos dois lados, que vai servir como uma zona tampão. Né? Isso aqui, gente, é uma forma de tipologias de fronteiras, de interação transfronteiriça, que é muito importante saber que uma fronteira não é simplesmente uma fronteira e que ela pode ter incentivo à conexão ou incentivo à não ultrapassagem, né? A não ser transitada, como é o caso das zonas tampão. Tá? Na próxima aula, vamos começar, né, no próximo bloco, vamos começar falando sobre conceito de regiões. Né? Eu acho que fica complicado iniciar agora devido à quantidade de conteúdo que temos que falar. Portanto, nossa aula termina aqui. Até o próximo bloco para finalizar a aula 5. Tá joia? Até lá!